como vai você, meu amigo Biper, companheiro nesta edição do nosso Bipcast, hoje falando sobre o uso problemático do álcool e suas consequências e o estigma ligado. Para isso, eu tenho uma grande honra de apresentar dois psiquiatras especialistas em dependência química. Matheus Sheibub, médico psiquiatra, que atualmente trabalha no GREA e que veio acompanhar e trabalhar com a gente em vários projetos dentro do BIP. E Isabela, nome formal, Isabela Paixão, a qual eu tenho um carinho muito grande, vi todo o crescimento profissional e agora está brilhando, atualmente trabalhando no Cratode, né, dentro desta área de dependência química. E eu não posso deixar de falar o meu amigo, irmão, companheiro, sócio de todas as nossas empreitadas, Michel Haddad, este que é o nosso médico psiquiatra, um dos maiores farmacologistas aqui do Brasil, sabe tudo de psiquiatria clínica para abrilhantar esta apresentação. Haddad, a palavra é sua, meu amigo. Meu caro Luiz, pessoal que está nos vendo em casa, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui levando informações de qualidade aqui no nosso Bipcast. Aliás, se você gosta do nosso conteúdo, vai lá, curta, compartilhe. É sempre informação de qualidade para ajudar não só o médico, mas também os pacientes. Não podemos deixar de agradecer, então, o nosso patrocinador deste evento específico. Não falaremos especificamente de nenhum produto, mas agradecemos a Cristela pela campanha, Cancele o Estigma, não as pessoas. São uma série de 10 episódios iniciais do Bipcast e a eles fica o nosso agradecimento de levar conhecimento de qualidade para o público leigo e para o público de colegas psiquiatras e médicos. Exatamente. Esse é o nosso 5º episódio, Luiz. Já está no 5º? Já estamos no 5º episódio aqui do Bipcast. Ouça sem moderação. Então, Luiz, para a gente dar início aqui, vou pedir para o Dr. Matheus, obrigado por estar aqui com a gente hoje, doutora Isa, um prazer recebê-los, para vocês se apresentarem um pouco, começando aqui com a Isa. Isa, conta um pouco sua trajetória, como que é o seu trabalho, como que você aí no dia a dia lida com o tratamento dos transtornos de dependência química. Tá certo. Obrigada, gente, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de falar desse tema tão importante. Como o Luiz falou, eu sou psiquiatra, eu sou formada na escola. Desde a graduação, Luiz já está... Escola o quê? Fala completo. Desculpa, na Escola Paulista de Medicina. Estou aprendendo com o Dr. Luiz desde a graduação. Então, assim, ele é parcialmente responsável pelo que eu falar aqui. Fiz a residência também na Escola Paulista e desde a residência eu já fui me envolvendo um pouco mais com essa área de dependência. Já é uma área que me interessava um pouco mais. Assim que eu concluí, eu já comecei a trabalhar no Cratode, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, que é um serviço da rede, é um serviço público do Estado de São Paulo, que a gente faz atendimentos em várias modalidades ao dependente químico, de álcool inclusive, e eu atuo atualmente como médica de uma das equipes do CAPS, do Cratode. Então, eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, fazendo acompanhamento longitudinal e o planejamento terapêutico dos pacientes que procuram a gente para fazer o tratamento da dependência química. Ou seja, experiência é o que não falta. Essa menina brilha. Para a doutora Isa nesse tema. Matheus, conta um pouco aí sobre a sua experiência, sobre o seu dia a dia, sua prática no tratamento dos transtornos de dependência. Tá joia, prazer grande estar aqui com vocês, né? Me chamo Matheus, eu sou médico psiquiatra, sou especialista em dependência química pelo GREA, pelo IPQ. Sou médico assistente do IPQ. Agora a gente está em migração para Perdizes, o novo hospital, que é o Instituto de Perdizes. Sou médico psiquiatra do Núcleo de Álcool e Drogas do Sírio-Libanês e também sou assistente técnico do Programa Redenção, que é parceiro do Cratode. Né? São aliados, o Cratode pelo Estado e a gente pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Eu faço a parte de assistência técnica, de criação de fluxos, de protocolos para a internação dos pacientes da Cracolândia. Legal, é muito legal, né, Luiz, a gente ter essa visão aqui, inclusive durante o nosso episódio, nós vamos falar sobre a questão dos locais adequados de tratamento, as políticas públicas referente a isso. Sim. Luiz, meu irmão, vamos dar início. O que nós temos aqui
de dúvidas para perguntar para os nossos colegas? Hoje vai ser muito bom porque eu vou poder metralhar os nossos colegas de perguntas difíceis, às vezes, né, com respostas amplas que podem seguir vários caminhos, mas eu vou começar com algo que vai ajudar a gente a linearizar, né, o público leigo com o público profissional, que é falar exatamente aonde começa o limite, o que a gente acredita ser dentro da medicina, o limite entre o uso considerado normal e o uso considerado, né, patológico do álcool, falando nos seus vários diagnósticos. Vou começar, né, com a Isa e depois vou pedir para o Matheus complementar, pode ser? Tá. Eu acho que é uma regra que funciona quase na psiquiatria como um todo, né, que o limite, passa-se o limite quando começa a virar um problema. Seja para o próprio indivíduo, seja para as pessoas que estão ao redor, né? Então, aquela pessoa que bebe ocasionalmente e que consegue parar num determinado momento e ir para casa sem grandes prejuízos e consegue manter a funcionalidade no dia seguinte, a gente entende que é mais um uso social ou um uso esporádico, como a gente fala. À medida que essa frequência vai aumentando ou que essa intensidade vai aumentando ou que essa pessoa começa a não conseguir parar, a ter intoxicações mais graves pelo álcool, né? Ter consequências clínicas desse consumo, ou então ter consequências outras, né? Dirigir embriagado, se expor de alguma maneira por causa dessa embriaguez, ou então prejudicar relações, porque chega em casa bêbado, briga com a família, sai de casa de madrugada, enfim. A hora que esse uso começa a causar esse tipo de prejuízo, a pessoa começa a faltar no trabalho porque bebeu no dia anterior e não tem condição de trabalhar, aí a gente começa a entender que é um uso abusivo ou então que é um quadro de dependência mesmo do álcool. Tá certinho, a Isa colocou muito bem. Ninguém nasce dependente. Então, temos um paciente que ele começa sempre com uso isolado, é um uso experimental, e progressivamente ele vai evoluindo, né? Antes a gente tinha essa distinção entre uso abusivo e dependência. Hoje, algumas classificações tendem a colocar no mesmo balaio, falar, não, são dependentes, quem quando começa a ter um prejuízo é um dependente, mas com graus diferentes. Então, quanto mais sinais, sintomas o paciente tem, então, como ela detalhou muito bem, quando o paciente tem muitos problemas, ele acaba tendo muita exposição social, exposições a risco, quando o paciente ele gasta mais tempo que o necessário, né, ele bebe o dia todo e não consegue trabalhar. Ele chega em casa, bebe, tem um prejuízo com a família, ele perde os amigos. Então, a gente fala que quando o paciente tem prejuízo, ele é um dependente, né? Quando ele torna-se dependente, quanto mais critérios, quanto mais sintomas ele tem, mais grave é o paciente. Uhum. É claro que a gente tem uma linha muito tênue disso, né? Então, nós vimos recentemente, por exemplo, final do ano passado, último semestre de 2022, até algumas notícias chamaram a atenção, do tipo Japão estimulando o consumo de álcool, né? Haddad começou já com as suas polêmicas, muito bom. O uso recreativo, né? Isso é importante para a questão econômica do país, né? Então, nós temos também aqueles hábitos culturais, né? Como, por exemplo, uma taça de vinho na hora do almoço. Faz bem para a saúde. Faz bem para a saúde. Né? Celebração de evento, né? Fechar um contrato, algum negócio, o pessoal brinda para beber. Vai virar o ano sem champanhe. A pergunta que eu gostaria de dizer, assim, até para levar para o pessoal leigo em casa, no sentido de um alerta, né? Quando que a gente deve, por exemplo, se preocupar, né, com esse bebedor de pequena quantidade, mas de uso frequente, né? Que ele consome sistematicamente. Qual que é o prejuízo até disso do ponto de vista biológico, né? Lesões, enfim, os riscos disso. Será que esse vinhozinho todo dia faz bem para a saúde, né? Como eu detalhei antes, sempre começa-se com um uso eventual que vai progredindo para um uso abusivo, depois para uma dependência. Então, os pacientes que fazem episódios de beber pesado, né, ou beber pesado episódico, beber em binge, como a gente fala, são pacientes que têm uma maior propensão a desenvolver dependência no futuro. O que é isso? Eu falo que beber pesado episódico é quando você faz um evento de libação alcoólica. Por exemplo, 5 shots para um homem e 4 shots para a mulher. O que é um shot? Basicamente uma quantidade, né, que significa 36 gramas de etanol, que é o equivalente a uma lata de cerveja, ou uma taça de vinho, ou uma dose de 50 ml de destilado. Então, se o homem faz 5 shots por dia, ou 20 por semana, né, sendo 4 para a mulher e 16 por semana, é isso? Se não me engano.
a gente fala que está bebendo pesado. E isso é um fator de risco para progredir para uma dependência química. E quando o paciente ele progride para uma dependência, obrigatoriamente ele vai cursar com prejuízo. Mas é uma coisa que a gente vai vendo ao longo do desenvolvimento. Exatamente. Né? Tem um monte de pessoas, por exemplo, que faz esse uso pequeno, que bebe uma taça de vinho por dia. Uma boa parte delas vai beber uma taça de vinho por dia. E vai manter. E vai manter uma taça de vinho por dia. Não vai escalar necessariamente. Não vai escalar. É uma combinação de fatores genéticos e ambientais, como também quase toda a psiquiatria. Então, é exatamente sobre isso, né? Não necessariamente, né? Aquela cervejinha de sexta-feira à noite ou no churrasco de sábado é menos nocivo do que o vinho na hora do almoço, né? Todo dia. Não, é álcool igual. Para quem tem essa predisposição, para quem tem até esse histórico, álcool é álcool, exatamente. Agora, vamos entrar numa questão que é importante de ajudar quem está em casa a identificar qual tipo de comportamento, né, no indivíduo que passa a fazer com que a gente preste uma atenção maior, então, familiar, quando que ele começa a acender a luzinha vermelha daquele uso. Quais as alterações no comportamento que a gente pode esperar? Tá. Acho que além das alterações relacionadas ao uso, né, que era aquilo que a gente estava falando, de como que a pessoa fica quando ela bebe, tem uma coisa que é muito clássica da dependência química, que é o que a gente chama de estreitamento de repertório. A pessoa, à medida que esse uso vai se intensificando, que vai se instalando essa dependência, essa pessoa começa a... Todo o repertório dela de atividades gira em torno do álcool. Então, ela só quer sair para beber, ela só quer ir para lugares em que se bebe, ela só quer encontrar a galera que vai beber com ela. Então, todas as outras atividades que não envolvam o uso do álcool vão, aos poucos, sendo deixadas de lado. E isso é uma coisa que é fácil de identificar, né? E que é bem marcado nos pacientes dependentes, né? Tanto que o tratamento, muitas vezes, que a gente faz é expandir o repertório. Do repertório, exatamente. Se o paciente ele fica abstinente, ele faz uma internação breve, com 30 dias ele sai, a gente fala, você vai ter que trabalhar agora na prevenção de recaídas. Como? A gente vai expandir, né, o leque de interesses dele. Então, ele vai fazer exercício físico, ele vai começar a fazer outros trabalhos manuais, começar a estudar, fazer cursos. Por quê? Se ele ficar parado no ócio, aí que é um fator de risco para ele voltar a beber. Então, a expansão, você adquirir novas habilidades, você treinar novas habilidades, é determinante para tratamento do paciente que é dependente alcoólico. Então, nós estamos diante de uma série de fatores de alerta, né? Sinais de alerta com relação à mudança comportamental, ao hábito de consumo de álcool. Mas, assim, para o profissional de saúde, como que a gente faz o diagnóstico? Né? Chegou lá o familiar acompanhando o paciente, esse paciente ele consome bebida, eu acho que ele está consumindo mais do que deve, em excesso, está com mudança comportamental, só quer sair aonde tem álcool, mas e aí, o diagnóstico, como que a gente faz? Então, vamos fazer esse corte agora para o nosso colega médico, psiquiatra que está lá na ponta. Como é que seria uma consulta para a gente avaliar os critérios diagnósticos? Vamos lá, são vários critérios, né? A gente tem que observar que, como eu falei antes, o uso eventual, né, ele evolui, ele progride para uma dependência. A partir daí, a gente tem que levar em consideração duas propriedades farmacológicas que são importantes. A primeira é a tolerância, então ele precisa de doses cada vez maiores para atingir aquele efeito desejado. Então, se ele bebia, vamos dizer, uma dose de pinga, ele já ficava de fogo no começo, vai passando 1, 2, 3, 4, 10 anos, uma dose já não faz mais efeito. Então, para atingir aquele efeito, ele precisa tomar uma garrafa. Então, eu falo que ele adquire uma tolerância. Outra propriedade que é importante é a abstinência. Então, quando ele fica sem essa substância, ele tem manifestações, tem sinais, sintomas que são atribuídos à falta da droga no corpo. Então, quando ele bebe, ele está num estado de uma depressão do sistema nervoso central e o corpo regula isso produzindo catecolaminas para não deixar com que ele tenha coma, uma depressão respiratória. A partir dele vai ter uma síndrome de abstinência alcoólica. O que é? Ele vai ter um pouco de tremor, pode ter confusão, ele pode ter sudorese, palpitações, enjoo, náusea. Então, a abstinência é um outro critério. A partir daí tem diversos. O paciente ele costuma muitas vezes ter prejuízo nas esferas sociais, funcionais, familiares. Ele gasta mais tempo bebendo ou para obter a droga ou para se recuperar do efeito da droga. Então, ele fica um dia inteiro bebendo, no dia seguinte ele não consegue trabalhar, ele vai levantar, não consegue, ele está ainda de ressaca, está mal, ele está abrindo quadro de abstinência, e aí ele demora para recuperar. Então, a gente considera como critério também.
E aí, quando o paciente tem, quanto mais critérios ele tem, quanto mais prejuízo, a gente pode falar que ele é um dependente mais grave. E vamos lá, Isa, já que a gente falou da questão, né, da dependência, a gente falou da abstinência e a gente ainda está na parte médica. Chegou num pronto-socorro um paciente ali em abstinência alcoólica, quais são os cuidados? Então, vamos falar para o médico, né, quais são as condutas que a gente vai fazer, né, sem detalhar especificamente qual é uma, e o que um familiar que tem o seu, parente ali, querido, o que ele não pode fazer num grande, uma pessoa que ingere grande quantidade de álcool e está em abstinência. Quais são os cuidados? O que se vê e o que se pode e o que não se pode fazer. Certo. Acho que o sinal mais clássico é o tremor mesmo, é aquele paciente que acorda tremendo, né? E aí vão se tendo sintomas mais graves, aí o paciente... O basicão é tremor, náusea, vômito, né? Que são os mais clássicos, que quase todo paciente que tem um quadro de dependência vai ter esses 3 em maior ou menor grau, né? Aí o paciente ele vai poder, dependendo da gravidade, ele vai apresentar esses tremores de forma mais intensa. Tem pacientes que até, tem tremor de língua, tremores bem importantes mesmo. Vai ficar, às vezes, um pouco confuso. Tem alterações que a gente fala, né, de senso-percepção. Vai ver bicho na parede, vai achar que tem rato subindo na parede. E podendo chegar a extremos. Tem muitos pacientes com abstinência de álcool que convulsionam, que tem... rebaixamento respiratório, então chegando nesses extremos mais graves. No delírio tremens. Delírio tremens, uma síndrome de abstinência alcoólica grave. Exato. O delírio tremens é mais o quadro, a ideia da confusão, das alucinações visuais. É mais comum no delírio tremens. Isso. A convulsão, a gente está caracterizando uma abstinência alcoólica grave. O ideal é levar essa pessoa para o pronto-socorro, né? Se tiver um médico de referência, pode ser acionado esse médico, mas assim, se está com tremores muito importantes, se está ficando confuso, precisa de um pronto-socorro para o paciente ser avaliado e receber o suporte e o tratamento naquele momento. E aí o médico no pronto-socorro vai fazer exatamente essa avaliação. A gente estratifica, né, em abstinência leve, moderada ou grave, dependendo da quantidade e da intensidade desses sintomas. E, igualmente, dependendo desses fatores, a gente vai avaliar se esse paciente vai ser tratado em casa ou em ambiente hospitalar, com supervisão de sinais vitais, de oxigenação e de nível de consciência. Então, não sei se aqui um pouco mais específica, mais ou menos... Até por essa razão, né, a gente tem que tomar muito cuidado, como um paciente ele já está tendo problemas, é um bebedor frequente, com quantidade elevada de álcool, quando há um entendimento que ele opta em suspender o uso. Sim. Né? A necessidade do acompanhamento, né, Matheus? Sim. Exato. Até porque pacientes que têm síndrome de abstinência alcoólica, geralmente são pacientes que estatisticamente mostram que têm período de 10 a 15 anos de beber pesado. Então, se você tem um paciente que é um alcoólico crônico, que anos, até que se prove o contrário, ele tem um fator de risco para desenvolver uma síndrome de abstinência grave. Então, é mandatório. Como ela colocou muito bem, a abstinência tem uma mortalidade alta, então até que se prove o contrário, você tem que ir para o pronto-socorro. A de álcool, inclusive, né? É uma das mais complicadas. Então, chegamos onde eu gostaria. Esse é um cuidado que a gente vê. Às vezes, você pega um paciente que usa 2 litros de destilado por dia e aí você leva ele sem nenhum tratamento para um lugar, uma casa, tranca ele naquele lugar e ele entra em abstinência. E aí, eu lembro, não sei se as prevalências ainda são parecidas, você teria taxas que poderiam chegar até 20% de mortalidade e num hospital, né, num lugar adequado, você diminui isso para menos de 0,5 eventualmente. Sim. Ou seja, seria um gap aí, uma diferença de 40 vezes. É isso ainda que se tem? É isso mesmo, até porque quando você coloca o paciente no ambiente hospitalar, a primeira coisa que a gente faz é monitorar o paciente. Você vai ver os sinais vitais, como é que ele vai estar, né? Geralmente de hora em hora. De hora em hora, exatamente. E você medica o paciente com uma medicação que vai agir na mesma via que o álcool agiria. Então, você faz como se fosse uma simulação do efeito de depressão que o álcool causa. A partir daí, você vai fazendo uma redução gradual até passar a abstinência. Então, num ambiente hospitalar que você consegue verificar os sinais vitais, verificar como é que está o estado do paciente de hora em hora, como a Isa colocou muito bem, obviamente que você vai reduzir o risco dele desenvolver
um quadro de convulsão, até um delírio tremens, e aí você consegue reduzir a mortalidade do paciente. Eu lembro até agora, né, passando a parte da história, né, durante a residência, que a gente passava a noite avaliando o paciente, chegava um paciente com abstinência grave, a gente já sabia que de 30, 40, 60 minutos a gente estaria ali fazendo, e aí não tinha automatização ali no pronto-socorro do Hospital São Paulo, a gente fazendo toda a avaliação, parâmetros clínicos, etc e tal, exatamente para ver né, como é que estaria. Então, é um cuidado que não se vai ter em outro lugar que não no hospital. Não é uma questão de que, assim, tem esse remédio aqui, toma esse remédio e passou. Exato. Né? Precisa dessa monitoração constante e precisa de exames outros, porque a gente está falando, acho que vale lembrar, de um paciente que está bebendo muito e está bebendo muito há muito tempo. Tem a questão da abstinência que na psiquiatria é o que a gente acaba focando mais, mas esse paciente provavelmente vai ter lesão no estômago, o fígado dele já não vai estar no auge do funcionamento. Tudo isso precisa ser olhado e talvez precise ser abordado também. É uma situação complexa que num hospital a gente está paramentado para manejar bem, mas casa nenhuma de repouso ou domiciliar tem condição de administrar. Fica o aviso para você que está aí em casa, não faça isso com o seu familiar, né? Então, tratamentos em lugares especializados em relação a isso. Certo, Haddad? Exatamente. E o Matheus tocou num ponto interessante, Luiz, que é assim, essa história, né, que desse paciente, dessa pessoa que o risco muito maior se ele é um bebedor de longa data, né? Então, geralmente, ele tem essa escalada no consumo de álcool, né? E, infelizmente, muitas vezes nós vemos um início muito precoce no consumo de álcool, né? Que considerações vocês poderiam fazer acerca do tamanho do dano, né? Do potencial de dano do consumo de álcool precoce, de início precoce versus o início mais na vida adulta? Tem diferença, não? Tem. Sim. Pode falar? Tá. Você falou uma pergunta interessantíssima. É um tema que eu adoro. Existe, muitas vezes, estudos que as pessoas fazem chamado tipologias. O que é? Você classifica, pega uma população de pessoas que bebem e você classifica em grupos que têm semelhanças. E foi observado, tem vários tipos de tipologias, mas a mais conhecida é a tipologia de Babor, que mostra qual é o início do uso. E ele fez a pesquisa, viu uma população, a população dinamarquesa, que via que muitas pessoas bebiam desde novos, né? E perceberam que tinha um corte. Falou, olha, botamos aqui no programa, a gente fez um cálculo estatístico, e a gente viu que um grupo bebia de forma mais precoce, antes dos 25 anos, era o início do uso, era mais associado ao sexo masculino, eram pessoas mais impulsivas e que tinham mais dano em relação ao uso. Um segundo grupo eram pessoas que começavam a beber mais depois dos 40 anos, não tinha uma distinção entre sexo e tinha sempre uma associação a alguma patologia psiquiátrica que estava associada, uma depressão de repente, ou uma ansiedade, então a pessoa bebia para fins de fuga dos problemas. As pessoas que tendem a beber de uma forma mais precoce, ela está bebendo, está com tempo, ele está sendo submetido à ação do álcool por mais tempo. Então, obviamente que ele vai ter muito mais danos físicos. Ele vai ter também uma progressão para uma dependência muito mais rapidamente. Né? Se ele é jovem, por exemplo, ele é uma população de risco. Ele está bebendo, vai atrapalhar o desenvolvimento neuropsicomotor dele. Né? Então, essas pessoas tendem a ter prejuízos muito maiores. O tratamento deles é muito mais difícil, porque são mais impulsivos, então você tem que tratar... Prognóstico pior. Muito pior o prognóstico. Então, a idade, o início de uso está intimamente relacionado com a gravidade. Sim. Isa, eu vou te perguntar uma coisa. A gente pode considerar que o álcool é uma porta de entrada para outras drogas ou a gente está falando de um mundo muito diferente? Depende. Adoro a pergunta difícil, na sua prática, o que você observa assim, entre os pacientes que você atende? Para o paciente que usa múltiplas substâncias, frequentemente é. Então, assim, o paciente que usa álcool, cheira cocaína, fuma crack. Frequentemente, o álcool é a primeira droga que ele vai usar, tanto na história, porque faz mais, tipo, a gente consegue imaginar com menos dificuldade uma criança de, 10 anos que seja, ter acesso a álcool do que a crack, né? Então, tanto na história quanto na rotina, o álcool é uma droga que está mais próxima, que está mais presente. Então, geralmente, ela é a primeira. E aí, mesmo os pacientes que fazem uso de múltiplas, frequentemente começam pelo álcool, tanto na história
de vida quanto naquele uso em potencial. Eu começo usando álcool e aí vou e cheiro e fumo, enfim. Então, tem pessoas para que sim, é muito comum que seja o caso nas pessoas que fazem uso de múltiplas substâncias. Não significa que a pessoa que bebe o vinho em casa, a cerveja no churrasco, vai estar cheirando cocaína daqui a 5 anos. Perfeito. Então, sim, mas é um estigma também. Essa ideia de porta de entrada. Perfeito, era isso que eu queria chegar. E com relação, uma coisa também assim, já que a gente está falando de epidemiologia, idade, né, início precoce, a distinção entre homens, mulheres, o padrão de consumo é o mesmo, o impacto é o mesmo, comorbidades, mulheres têm mais comorbidades com os outros transtornos psiquiátricos do que homens. Tem diferença nisso ou não? Vamos lá. Os homens eram esmagadoramente uma proporção. Hoje está tendo uma inversão. Hoje que a gente está vendo que as meninas, né, eu falo meninas porque os jovens do sexo feminino estão começando a alcançar um pouco o papel que eram dos jovens do sexo masculino. Isso deve ser, claro, a mulher está participando muito mais do que os homens de tudo, né, de qualquer evento. Então, a faculdade, né, aquelas chopadas, caloradas. Então, o que acontece? Muitas vezes, era rotulado, era mais classificado, muito mais comum nos homens. Hoje não, hoje está tendo um crescimento mais dos adolescentes e sexo feminino. Isso vai representar no futuro mais mulheres com problemas associados ao álcool. Para a mulher, pior. A mulher, ela é uma população vulnerável, porque ela tem... A gente para ver, ela tem menos volume de sangue circulando, então o álcool ele faz um efeito muito maior. Ela tem menos enzimas hepáticas que vão degradar o álcool, então o álcool vai ter um impacto muito maior. Por isso que a gente considera as quantidades diferentes, né? Exatamente. Que eu tinha mencionado antes. E sem contar que a mulher ela é vulnerável até para predadores. Então, está muito mais associado a serem vítimas de estupro, né? Então, tem ainda esse pesar. Né, Isa? E em outras populações, então, se a gente fosse citar, por exemplo, indígenas, população LGBTQIA+, vemos também assim, um impacto maior por uma fragilidade também, até do ponto de vista social. A gente tem estudos epidemiológicos nesse sentido? Ou ainda a gente carece de dados? Não, carece muito. Até porque grande parte dos estudos que são feitos, isso é uma falha grave. O Ministério da Saúde ele faz pelo Vigitel, que é a vigilância telefônica. Ela liga para a pessoa e vai perguntando. Então, é até legal, porque ela abrange muita gente de uma forma rápida. Porque você vai fazendo contato telefônico. Mas não é todo mundo que tem acesso ao telefone. Então, como você falou agora, detalhou muito bem, né, população de rua acaba ficando excluída desse fato. Indígenas também. Então, temos carência ainda em estudos epidemiológicos. Estão crescendo, né? É uma área que está expandindo bastante. Lá no IPQ, a gente tem um departamento só para epidemiologia do álcool, que é muito legal. Mas ainda carece de fontes. Porque populações diferentes, abordagens diferentes, né? Claro. Sim. Falando em abordagens diferentes, e aqui a gente mantém dentro do BIP sempre uma visão agnóstica, né? Ou seja, a gente gosta de ouvir diferentes tipos de abordagem. A gente sabe que no tratamento, né, dos alcoólicos existem duas linhas muitas vezes, né? Uma linha e aí depende do paciente qual que vai se adequar melhor, depende do tipo de profissional, onde que ele se encontra dentro das linhas, né? Algumas linhas que vão para a abstinência completa, que acaba sendo, né, um alvo muitas vezes desejado, em outros que se busca redução de risco, de danos, etc. e tal. Então, como é que a gente consegue conceituar cada uma dessas abordagens e como é que a gente consegue ver no paciente qual linha, como que a gente vai abordar, como é que a gente vai sugerir para os familiares? Conceitue um pouquinho cada uma dessas linhas. A ideia da abstinência total é abstinência total, né? Já fala. É autoexplicativo. E aí a gente está falando aqui geralmente de uso de múltiplas substâncias, então é abstinência total de tudo. De tudo. Então, eu bebia, fumava maconha, cheirava cocaína. Eu tô só bebendo. Não. A abstinência total é nada. É zero. É zero, é tudo mesmo, de tudo. Nada de tudo. E a redução de danos é uma avaliação de assim, para uma pessoa que tá, por exemplo, cheirando cocaína, fumando maconha e bebendo, beber é menos pior do que fazer todo o resto junto.
dependendo do contexto, dependendo do prejuízo que o álcool traz, né? Ou então, por exemplo, fumar maconha e não cheirar cocaína. É avaliar o uso que essa pessoa faz, quais os prejuízos que esse uso traz e se existe uma conformação que esses danos são reduzidos, né? Pode ser que seja um processo. Tem pacientes que têm o desejo de ficarem totalmente abstinentes. É um desejo comum. Tem muitos pacientes como, né, muito bem pontuado, tem muitos desses pacientes que têm uma dificuldade de controle de impulsos muito grande. Então, às vezes, parar só na bebida é muito difícil. Sim. Então, às vezes, o objetivo final é chegar na abstinência, mas a gente começa conversando com uma redução de danos, porque é muito difícil parar tudo de uma vez, né? Então, a gente vai fazendo esses acordos, esses planejamentos e o objetivo do tratamento geralmente é muito pautado na vontade do paciente. A gente vai avaliar os danos clínicos que ele tem, os riscos que ele está sofrendo com aquele uso, os prejuízos que ele está sofrendo e também qual é o desejo dele, para a gente chegar junto nesse objetivo. Não, e a Isa falou muito bem. É uma coisa que é engraçado que, quando eu fiz residência, era quase um fla-flu, porque o pessoal da redução de danos, na verdade... eu achei engraçado até ele falar de religião, porque é quase religioso. Quase, né? religioso. Era uma guerra de torcida organizada, porque o pessoal da redução de danos era totalmente contra a abstinência total, e o pessoal da abstinência total fala, não, a escola clássica não aceita porque não é tratamento. Eu lembro bem. E uma coisa não exclui a outra. A gente pode muito bem chegar à abstinência total usando a redução de danos, porque a redução de danos nada mais é do que você reduzir o impacto causado pela droga. Né? Você não exclui a droga, mas você consegue reduzir o impacto que ela causaria. Então, você consegue chegar à abstinência usando a redução de danos. Uma coisa não exclui a outra. Então, são abordagens diferentes. Quanto convidado bom a gente traz aqui? Vamos colocar mais uma pimentinha. Botar uma né? Vamos que vamos. Lá. Tratou. Supondo que esse paciente ele ficou abstinente. 3 anos, 4 anos abstinente. E aí, existe um beber social pós um tratamento de um transtorno de dependência de álcool? Doutor, eu tô indo pra praia, tomar uma cervejinha lá, E fazer agora? um brinde na festa de formatura. Tá colocando todo mundo na fogueira, hein? Eu costumo falar com os meus pacientes que tem muito paciente que é muito comum, assim, à medida que a pessoa vai começando a ficar abstinente, a perceber o quanto que ela está recuperando da vida dela ficando abstinente, tem muito paciente que fica com muito medo de, assim, não posso passar na esquina de um lugar onde estão bebendo, que é impossível, né? E a pessoa começa a ficar com muito medo. E eu costumo falar com os pacientes que eu acho que não é uma questão de medo, é uma questão de respeito. De saber que, para uma pessoa que é dependente químico, esteja abstinente, esteja em uso, dependente do álcool, no caso, né, que é o que a gente está falando, a relação dessa pessoa com o álcool sempre vai ser diferente da pessoa que não é dependente químico. Tá abstinente há 5 anos, é diferente. Tá abstinente há 10, é diferente. Tô abstinente, bebo uma cervejinha de vez em quando. Ok, ainda é diferente. Porque essa pessoa que é abstinente, que é dependente químico, estando abstinente ou não, ela sai com os amigos para um bar e começam a beber, os amigos vão parar e vão para casa. Essa pessoa tem um risco grande de não parar. Ela não consegue, ela perde o controle, é exatamente isso. Que até entra na causa, né? Exato. É uma limitação do funcionamento. Exato. É um critério. Pessoa. É um critério. É impossível tomar uma cervejinha e parar na cervejinha? Não é. Mas aí eu acho que é uma questão de cada um ir avaliando o risco-benefício do que essa cerveja, o que está disposto a pagar por essa cervejinha. Porque existe, de fato, um risco de uma recaída mais importante, de um retorno a um padrão de uso mais intenso. E esse risco, em algum grau, ele sempre vai existir. Eu costumo usar sempre assim outros parâmetros e exemplos biológicos, né? Então, uma mimetização. Então, você tem lá é lógico que não é um reducionismo, mas é uma questão assim de exemplos dos nossos pacientes, né? Então, o indivíduo joga bola, adora jogar futebol, tal, mas rompeu 3 vezes o cruzado anterior. Olha, você tem uma limitação biológica com esse tipo de movimento. Sim. Você quer jogar? Você vai ter que ser muito bem assistido. Provavelmente vai ser um futebol de fisioterapia. Então, esse brinde vai ser um brinde, né, assistido, talvez, né? Porque você tem um risco maior de chegar a um dano, a uma lesão, né? E até essa questão de como é o futebol de fisioterapia também varia de pessoa para pessoa. Eu tenho pacientes, por exemplo, que tomam cerveja sem álcool e que ajuda muito, assim, com a fissura. Eles sentem que, estão participando social, da celebração e para eles é ótimo. Tem paciente que fala, o gosto vai me levar para um lugar que eu não vou conseguir sair. Eu vou manter um assim. ritual
que eu usava quando eu bebia o álcool. Então, ele não consegue quebrar esse ritual. Os rituais são perigosíssimos. Exatamente. Eu acho que então chega um ponto aqui que a gente começa a falar das possibilidades de tratamento. A gente sabe que muito do tratamento, eu gostaria aqui de abordar técnicas motivacionais, de entrevista motivacional, técnicas de terapia guiadas, né? Técnicas baseadas em evidência e o tratamento farmacológico. Então, eu gostaria de começar entendendo o que a gente tem de tratamento não farmacológico para depois a gente tentar falar um pouquinho das opções disponíveis aí. O que a gente tem hoje para o paciente além de medicação, que muitas vezes é o principal, né? Luizinho, na verdade, o tratamento multidisciplinar sem o remédio é o principal. Eu tenho que mudar esse comportamento do paciente, eu tenho que quebrar os rituais, como a Ziza falou, tem que estar associado a mudanças. E, para isso, eu tenho que ter uma gama de terapias, né? A psicoterapia é necessária, mais que mandatório, né? Eu tenho que tratar a família, muitas vezes, que adoece junto com o paciente, né? Então, se eu não tratar a família, ele volta para aquele ambiente que é problemático, ele volta a beber no mesmo instante. Terapias em grupo. Terapias em grupo. Atividade física é importantíssimo. Eu até costumo falar o que eu vejo na prática. Raramente eu consigo ver um paciente que está abstinente há muito tempo que não tem associação com exercício físico. Uhum. O exercício físico, ele protege bastante, até porque ele produz endorfinas, que a gente sabe disso, ele produz serotonina, dopamina também, e consegue saciar o craving, a vontade que o paciente tem de beber, né? Terapia medicamentosa, muitas vezes, a gente tem uma limitação porque são poucas medicações específicas para o álcool. A gente não tem todas as medicações que a gente encontra nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos e Europa. Infelizmente, não temos. E o pior de tudo é que quando você faz algum estudo, tem muitas perdas. São uma população que é difícil você conseguir fazer estudos. E isso gera uma escassez de trials. Então, a gente não tem tantos estudos mostrando intervenções que deram certo. Então, a partir dali, eu tenho que me aprofundar no tratamento multidisciplinar, usar terapia ocupacional, exercício físico, psicoterapia, terapia em grupo, é mais que mandatório, né? Então, a gente tem essa limitação, infelizmente, a gente tem que abrir mão, muitas vezes, do medicamento em prol de um tratamento como um todo. Só para o público leigo entender aqui, quando você fala em perda de estudo, só explica o que é, que não é necessariamente perda de vida. A gente está falando de dropout, né? Dropout, exato. A saída, né? Que você não conseguiu manter o acompanhamento, exato, dos estudos. Daquele paciente. Porque, para quem é leigo está ouvindo, vai falar perda. Não, né? Verdade, eu não me atentei a isso. Os estudos, eles usam para a população de dependentes. E muitas vezes o dependente, ele quase não vai no tratamento, ele falta muito. Uhum. Né? Você imagina para um estudo científico, né? Você vai colocar uma população, você bota tal medicamento e um placebo. Aí você compara qual que teve resposta satisfatória ou não. E muitas vezes eles abandonam, né? Então a gente tem uma escassez de estudos porque não são concluídos. Acho que da parte de tratamento medicamentoso é isso, tem poucas opções específicas e talvez seja até o que a gente for pensar de destaque é a questão de se atentar ao tratamento de comorbidade, né? É muito comum as comorbidades psiquiátricas com a dependência de álcool, depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Isso precisa ser identificado e isso precisa ser tratado. Acho que é um dos momentos que o remédio entra mais forte do que para tratamento, para especificamente a dependência de álcool. Uhum. Você tratar a comorbidade, né? Quando a gente estava na residência, a gente achava que era muito prevalente. Hoje é via de regra, né? Então, tratar a comorbidade é sempre mandatório. Isso é importantíssimo, né? Porque tem muito, principalmente como porta de entrada no psiquiatra, no serviço de saúde mental, aquela coisa, doutor, eu estava muito deprimido, ansioso e comecei a beber por conta disso, né? Então, inicialmente é uma explicação que o próprio paciente dá para isso, né? Então, do álcool como remédio para algo, mas uma comorbidade. Mas falando especificamente dos tratamentos farmacológicos, Isa, o que a gente tem aqui no Brasil? Quais são as indicações? O que a gente tinha que não tem mais? Como é que está a evidência disso? De específico para álcool? Para álcool. Tá, então... que me vem à cabeça agora, que eu estou lembrando, são principalmente as medicações. Tem os benzodiazepínicos, que são as medicações que vão tratar os sintomas de abstinência. Né? A gente costuma dar preferência para o diazepam, lorazepam, quando tem alguma suspeita de lesão hepática. São as medicações que a gente vai usar tanto em ambiente hospitalar quanto em ambiente domiciliar para tratar aqueles sintomas que foram descritos da abstinência. Para o tratamento mais a longo prazo, tem duas medicações muito
populares, muito comuns, que são a naltrexona e o disulfiram. E o disulfiram que o pessoal chama de antabus, né? Que é a medicação, que é aquela medicação que a pessoa que vai cortar uma enzima, que vai cortar o efeito da enzima, de uma das enzimas que metaboliza o álcool, que vai fazer a pessoa passar muito mal quando ela bebe. A naltrexona, ela vai agir em vai inibir centros de recompensa, vai diminuir a sensação de satisfação com o uso do álcool e vai diminuir, ter o efeito de diminuir o craving, a fissura pelo álcool também. De específicos, que a gente tem aqui no Brasil. No Brasil são as duas, infelizmente, não temos mais. Tinha o Acamprosato que saiu. O Acamprosato hoje não tem no Brasil. O Sulfiram estamos com problemas também, né? O Sulfiram teve desabastecimento, né? Então, o Sulfiram, e até eu fui... Tinha, mas acabou. Eu fui entender o que aconteceu, né? O sal, ele vinha de uma região da Europa, né? O princípio ativo. Da Turquia. E aí, outros países da Europa, o consumo aumentou e aí o Brasil ficou por último. Poucas fábricas ainda faziam o princípio ativo. E aí, o custo dele ficou muito caro, ele era barato. Aí são dificuldades. Exato. Qual que é o cuidado que se tem, eventualmente, né? Porque a gente ainda vê pessoas usando disulfiram manipulado em algum lugar. Qual é o cuidado que a gente tem que... Porque eu lembro, quando a gente era pequeno, né? Vendo aquelas propagandas esquisitas na televisão, falando assim, o seu marido bebe, coloque isso na comida, na bebida, etc. Qual que é o risco, né, dessas medicações antabuse quando o paciente não sabe que está utilizando para o público leigo entender que não é algo isento de risco, pelo contrário? Luizinho, ótima pergunta. Na verdade, o paciente ele tem que saber que está tomando o disulfiram. Não se pode, de jeito nenhum, fazer o que a gente via mesmo em filmes, né, até a televisão, colocava o remedinho na comida, a pessoa bebia, passava mal e não bebia mais. Isso é proibido, até porque ele tem consequências graves. Se a pessoa não sabe beber, vamos dizer, beber uma garrafa de destilado, ele pode ter até consequências fatais. Ele não vai só passar mal, ele não vai ser só um aversivo. Ele pode evoluir até para insuficiência renal crônica, para insuficiência renal aguda e até para o coma. Então, sempre é mandatório. Então, muitas vezes no consultório mesmo, eu até coloco um certificado. Falo, olha, está aqui os riscos que você vai ter se beber, explicando, detalhando. Se você beber, vai começar o disulfiram, você tem que esperar um certo período. No dia seguinte, eu oriento o paciente a começar a tomar o disulfiram. Eu bebi hoje, hoje você não vai tomar. Amanhã cedo, então, você toma o disulfiram, não toma no mesmo dia. E até quando você vai descontinuar, porque ele tem uma meia-vida longa, cerca de 20 dias. Então, você tem que orientar tudo isso para o paciente. Então, das escondidas de jeito nenhum. E a naltrexona, né, que é uma que é disponível no Brasil e lá fora, inclusive, injetável, né, de longa duração, né? Onde que estão as evidências dela hoje nos tratamentos? A naltrexona, ela de todos os medicamentos, específicos para o álcool, a gente tem o Acamprosato, o disulfiram e a naltrexona. Ela mostrou maior eficácia na redução do craving. O que é o craving? A vontade materializada de você beber. Ele sente aquela vontade louca de beber. Aquela sensação de que o corpo precisa do álcool. Ela foi a que mostrou o melhor resultado. Não só isso também, como também ela reduz a quantidade de drinks bebidos por dia. Se a pessoa é um bebedor crônico, ele faz uso da naltrexona, ele consegue reduzir a quantidade ou até parar. Então, aumenta o número de dias abstinentes e reduz a quantidade ingerida. Como o Luizinho falou muito bem, aqui no Brasil a gente só tem na formulação de liberação rápida, então são comprimidos que tem que tomar durante o dia, com uma meia-vida mais ou menos de 4 horas. Mas nos Estados Unidos e na Europa eles usam na forma de depósito. Então, o paciente que é dependente químico, ele tem uma aderência baixa, muitas vezes abandona o tratamento, esse paciente é o ideal. Então, você faz uma aplicação, dura 30 dias, ele fica sob 30 dias com o efeito da droga. Quando vai chegar no Brasil? Boa pergunta, né? Fica aí a indústria a provocação. A provocação. Olha só o que a gente gostaria. Gostei, Vamos continuar fazendo isso. Trazendo agora para a nossa campanha aqui, né, do Cancele o Estigma, né? Como que a gente pode entender as barreiras, as limitações, né, a dificuldade do paciente para chegar até um tratamento adequado, especialmente o estigma, e não só o estigma do paciente, mas o estigma dos profissionais de saúde, né? Como vocês observam isso? Como lidam com isso na prática? Acho que o primeiro obstáculo vai ter a questão
a gente costuma chamar comumente, admitir o problema, né? Porque o que a gente ouve muito, eu não tenho problema com álcool, eu paro a hora que eu quiser, eu bebo só com a galera. Acho que o álcool tem essa questão também de que o álcool está muito presente na nossa cultura, né? Então, acho que às vezes fica um pouco mais difícil de identificar que esse uso tá demais do que, de novo, a gente tá falando de drogas como a cocaína, o crack, que fica, nossa, tá fumando crack. Álcool, quase todo mundo bebe em alguma quantidade. Então, as pessoas que começam a beber em grandes quantidades, às vezes fica um pouco mais difícil de discriminar, né? De identificar. E aí, então, tem essa questão da aceitação e da identificação da própria pessoa e também como ela vai ser vista, né? Tem muito essa ideia de que o dependente químico, do álcool, inclusive, na verdade, é falta de vergonha na cara. É um vagabundo. É um vagabundo. Não trabalha. Que fica encostado bebendo no bar e só que dá trabalho pra família. Que era só querer que parava. Exato. Então, acho que tem esses dois processos e acaba que um frequentemente atrapalha o outro, né? Aquele paciente que tá começando a pensar que pode ser um problema, que for pedir ajuda para alguém, seja da família, seja em algum serviço de saúde, que eu vi, que é vagabundo, que tá de má vontade, eu vou então eu vou pro bar. Então, eu vou ficar no bar mesmo, e a hora que eu quiser eu paro. Né? Então, acho que são dois fatores que acabam se atrapalhando, né? Que se tem esse estigma que é muito presente. Até no serviço de saúde, né? O fato de não ser encarado muitas vezes como um transtorno mental e sim como falta de vergonha na cara, né? Ele é um paciente muitas vezes que vai ficar na margem lá do tratamento, né? O paciente que chega intoxicado, o pessoal vai olhar e vai falar assim, é o bêbado chato que tá dando trabalho e ninguém vai parar, lógico, não na hora da intoxicação aguda, mas à medida que esse paciente for se recuperando para entender com que padrão que essa bebida acontece, para tentar ir fazendo essa sensibilização de que talvez seja algo que cabe um tratamento a longo prazo e não só desintoxicar e voltar para fazer a mesma coisa no dia seguinte. Não, com certeza. Aliás, isso é muito difícil, né? A questão da crítica do paciente sobre o seu estado, né? Porque frequentemente o alcoólico ele não reconhece a verdade do outro, né? Isso é próprio da psicopatologia dele. Não, eu bebo, imagina estando intoxicado. Né? Isso é típico do dependente. É um mecanismo de defesa que o paciente dependente químico tem. Exatamente isso. E hoje no Brasil, a gente sabe a dificuldade, a gente tem um sistema único de saúde que, né, um dos princípios é a universalidade, né, conseguir atender a todos, abranger todo o território nacional, que tem muita coisa muito boa frente a outros países, outros sistemas, né, que não são tão abrangentes, mas a gente sabe que, como todos os lugares, a saúde muitas vezes acaba não sendo a prioridade, né? E nesse aspecto, hoje no Brasil, quais são os programas, as ferramentas disponíveis para a população leiga em diversos lugares? Então, não vamos falar especificamente de São Paulo, para a gente procurar ajuda. Para onde um familiar pode levar alguém para procurar ajuda, no geral? Vamos lá. A Isa colocou muito bem no comecinho, né? O paciente, na emergência, o paciente está intoxicado, está agressivo, está agitado, com ideação suicida, ou ele fala que vai matar alguém, é pronto-socorro. Então, a emergência, o paciente está com complicação aguda, a emergência é obrigatoriamente pronto-socorro. Tá? Aquele paciente que não configura uma emergência, mas ele tem um prejuízo, ele não consegue parar, ele está perdendo o emprego, a família está se afastando, é mandatório procurar um tratamento. Muitas vezes o que a gente tem, né, que o SUS disponibiliza é o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS ele tem várias distinções de acordo com o tamanho dele. Então, tem CAPS menores, tem CAPS maiores, que vão abarcar de acordo com a gravidade do paciente. Geralmente, nesse caso, em vários lugares, tem o CAPS AD, né, que é o CAPS álcool e drogas, que vai tratar com esse foco na dependência química. Né? Exatamente. E a partir daí, quando ele faz esse segmento, no CAPS eles já vão fazer uma certa triagem. Né? Aquele paciente que tem um certo nível, esse paciente tem uma gravidade, não dá para a gente seguir de uma forma ambulatorial, aí sim ele é encaminhado para internação. Então, a partir dali, eles vão fazendo essa triagem e vão direcionando o paciente, de acordo com a gravidade dele. Eu costumo falar que o CAPS é como se fosse, bem grosseiramente, a UBS da saúde mental. Não, né? Então, é o CAPS que vai fazer esse acolhimento, vai absorver esse paciente, vai planejar o tratamento dele e vai direcionar para os lugares necessários. Então, vai articular a internação, vai articular outras ferramentas da rede. Né? O CAPS faz isso dentro da saúde mental. Né? Tratamento de comorbidade, vai encaminhar para a rede, exatamente.
Legal. Agora, tem uma pergunta que eles acharam, Luiz, que ia ficar de fora. Ah, não deixa. Mas aqui não. Não, aqui é pinga-fogo. Aqui é pinga-fogo. Aqui é pinga-fogo. Momento Era a gente que não podia polemizar. pinga-fogo. Eles estão liberados. A gente tem pode momento- tudo. A bola é nossa agora. A gente- É o Kiko. Tem um momento pinga-fogo do Bipcast, é tradicional. Pessoal, nós sabemos que as terapias de grupo elas são importantíssimas no tratamento das dependências químicas, especialmente o álcool, né? Então, essa percepção do discurso, né, que é o meu, mas que eu me espelho no outro, né? Isso é muito importante para o paciente se mobilizar. Sim. Nesse sentido, Alcoólicos Anônimos. Como que a psiquiatria, os médicos veem esse trabalho que é desenvolvido por esse grupo, que é longevo, vem de longa data, né? Sim. E frequentemente os nossos pacientes buscam ajuda e estão lá também acompanhando esses grupos de ajuda mútua, né? De auxílio ali entre dependentes de álcool. É uma ferramenta, né? Acho que não são coisas excludentes, assim. A gente vai falar, procura... Tipo, o alcoólatra... O AA, né? O Alcoólatras Anônimos não é uma terapia de grupo, porque geralmente não tem um terapeuta conduzindo esse grupo. Isso. Exato. Tem um mediador, né? Mas é um mediador que é uma pessoa que está ali... Tem uma vivência naquele grupo, mas que não é tem um formação. Profissional de saúde. Ele funciona como um aconselhamento, na verdade. Exato, é mais um conselheiro do que padrinho, um terapeuta. Até chamam de padrinhos, né? Padrinha, E a pessoa que, tipo, as pessoas que organizam a reunião organizam de um ponto de vista prático, né? Fulano vai falar agora, Beltrano vai falar agora. Não tem um terapeuta que é a pessoa que vai articular esse grupo, que vai promover as reflexões, que vai fazer a parte técnica do grupo de tratamento da terapia em grupo. Então, acho que não é uma terapia em grupo, mas é uma ferramenta. Tem muitos pacientes que vinculam muito bem essa questão essa coisa do padrinho, de ter uma pessoa individual, que esse contato, né, que pode ser bem próximo, de acordo com a demanda, de tipo, tá ali comigo, assim. Tem muitos pacientes que respondem muito bem a isso, né? Você falou, é uma ferramenta muito longeva, não dá pra gente falar que, tipo, né, não tem seu mérito, tem. Não é todo paciente que vai se adaptar, eles têm alguns preceitos muito rígidos, que, de novo, tem alguns pacientes que vão servir muito bem, tem outros que não. A gente não vou falar para um paciente não participar, o que não é substitutivo. Não dá para falar, eu vou no AA em vez de ir ao CAPS. Isso não, isso é ruim, não é aconselhável. Mas, eu vou no CAPS nesses dias, nesses outros dias eu vou na reunião do AA. Pô, se tá funcionando, show. Ok. É complementar. Exato. Se o paciente se sente bem e ele consegue aderir àquilo, tá perfeito. Muito bem, eu acho que caminhando aí então para o nosso final do podcast, estou pensando aqui, a gente conseguiu endereçar o problema, descrevê-lo, né? Falar das possíveis abordagens farmacológicas, não farmacológicas, abordar o estigma, onde que se faz o tratamento, como ele é conduzido. Eu acho que só faltou talvez dar um tom a mais aí nas comorbidades comuns, né? Então, assim, a gente falou en passant ali de depressão, transtornos de ansiedade, né? Fobia social. Então, a gente sabe que algumas pessoas têm uma dificuldade a mais na hora de uma apresentação em público, de falar muitas vezes com um parceiro eventualmente sexual, e aí recorre, né, desde jovem ao álcool, e o álcool faz aquele efeito diminuir os sintomas ansiosos, a pessoa passa a usar e usa aquilo como artifício. Então, esse seria um exemplo de alguém que escalou o uso por conta de questões sociais. Então, quais são as comorbidades psiquiátricas mais comuns e quais os cuidados principais que o nosso colega psiquiatra que está vendo aqui, ele deve se atentar? Então, a gente quais transtornos de ansiedade, o que na depressão, o que se pergunta, se usa escala, não usa, como é que a gente endereça esse tema? Isso que você falou tem até o nome. A gente fala que hoje é a patologia dual. O que é? O paciente ele tem uma comorbidade psiquiátrica, geralmente transtorno de humor, transtorno de personalidade, de controle de impulsos, um quadro psicótico, ele tem uma doença de base que é desenvolvida junto com a dependência e muitas vezes tem desenvolvimentos e desfechos distintos e estão intimamente associados. Então, muitas vezes o paciente é comum eu ter pacientes com quadros de transtorno de humor, depressão, ansiedade, bipolar, né? São doenças que têm uma associação muito forte com o uso de álcool. Transtornos da personalidade também, né? Transtornos de controle de impulsos e também quadros psicóticos. Então,
Como é que a gente faz? O tratamento é mandatório. A Isa falou muito bem. Você tem que tratar a comorbidade, senão eu não consigo tratar a dependência. Até porque, muitas vezes, um leva ao outro. É muito comum um paciente que está deprimido, ele começar a beber, e começa a beber, ele afunda na depressão. Então, se eu não conseguir tratar as duas comorbidades, eu não consigo tratar o paciente. A abordagem, Luizinho, é sempre igual. Você vai ter que tratar como fossem duas doenças distintas. Então, eu tenho que obrigatoriamente tratar. Se ele tem uma depressão, eu vou tratar como eu trato uma depressão com uma pessoa que não tem a dependência. Mas também dando enfoque para a dependência dele. Então, você usar medicações, muitas vezes, que fazem duplo papel, de repente colocar um antidepressivo ou então alguma medicação que também baixa a impulsividade para ele beber, é ótimo. Então, você achar associações que trate as duas, melhor. Mas é obrigatório tratar as duas. Ou seja, os dois alvos, bem definidos. Os dois alvos. E acho que ao longo do tratamento também ir tendo essa ideia que as duas têm influência uma na outra. São associadas. Né? Então, o paciente está tratando a depressão, está indo legal, tem uma recaída, tem uma intensificação no uso de álcool, volta na consulta pior dos sintomas depressivos. Antes de, não, vou trocar todos os remédios... Não. Essas duas coisas estão relacionadas e elas vão estar relacionadas sempre, né? Então, ter essa ideia na hora do acompanhamento também. Excelente, Luiz. Eu acho que a gente conseguiu realmente aí passar por pontos extremamente importantes, não só para aumentar o conhecimento das pessoas aí que estão nos assistindo, que não são profissionais de saúde, mas também aí ampliar o entendimento das pessoas que são profissionais de saúde, que lidam ou diretamente ou não diretamente com a dependência, especialmente a dependência de álcool. Vamos abrir então para as considerações finais, Luiz, aqui? Muito bom, então. Mateuzinho, o que você gostaria que o público levasse de informação que eventualmente a gente pode ou não ter falado, ou você gostaria de frisar e levar tanto para o público leigo para o colega psiquiatra? Boa apontamento. Eu acho que uma coisa que a gente podia ter falado, e eu acho que é sempre bom lembrar, é a prevenção. Eu consigo reduzir o número de pacientes que bebem quando eu consigo prevenir, especialmente o público-alvo, diretamente nos jovens. A Islândia tem um programa de prevenção chamado Youth in Iceland, que eles colocam tutores nas escolas, prevenindo, incentivando a prática esportiva e passando ensinamentos para não beber. Isso reduziu, ao longo de anos, o consumo de álcool entre a população adulta. Então, a prevenção é o principal caminho. Tratar, depois que já se instalou a doença, é muito mais difícil. Como sempre. Gostei. Isa, suas palavras? Acho que super importante essa fala da prevenção, realmente. E acho que, além disso, pensar na ideia de que... Acho que isso que a gente está fazendo aqui, ter esse diálogo sobre a dependência química, sobre a dependência do álcool, é muito importante. Porque é isso, tem um estigma, mas é uma coisa que, ao mesmo tempo, fica meio jogada, assim, né? Aquela pessoa que vai no churrasco, que dá vexame todo dia, e todo mundo... comenta, dá risada e meio que faz pouco caso e ninguém olha para aquilo como que é uma doença. O pessoal pune, mas não acolhe. Perfeito. É isso. Então, acho que reforçar isso. É uma doença que a pessoa precisa estar consciente, precisa se responsabilizar pelo tratamento dela, mas tendo-se em mente de que ela precisa de um tratamento que não é um vagabundo sem vergonha. Excelente. Muito bom. E as minhas considerações, pessoal, você que gostou, essa grande dupla aqui, então, Matheus Cherrubi e Isabela Paixão, foram os nossos convidados hoje. E, mais uma vez, eu chamo vocês desse 5º episódio para assistir o nosso 1º, 2º, 3º e 4º. Você que não viu, já falamos de suicídio, já falamos de TDAH, já falamos do transtorno do espectro autista, já falamos de esquizofrenia. E, em breve, teremos mais assuntos aí que está na boca do povo, na boca do psiquiatra, na boca do público. E eu gostaria de agradecer mais uma vez toda a sua atenção, o carinho e o tempo despendido conosco. Como diz meu filho, né? Clica aqui, ativa o sininho, se cadastra, segue a gente e tudo aquilo que as redes sociais sempre falam para você. Haddad, meu amigo, meu irmão, gostaria de uma palavra para encerrar? Não, é isso mesmo, Luiz. Eu acho que agradecer mais uma vez aqui aos nossos ilustres participantes do 5º BIPcast. Luiz, meu irmão, muito obrigado, sempre magnífico, brilhante com seus apontamentos. Desejar a todos aí que, por favor, compartilhem aí com os conhecidos, familiares, outros profissionais essas informações, são informações muito, muito úteis. Agradecer novamente ao nosso patrocinador, o Cristália, fortalecer essa campanha de cancelar o estigma
Meu grande abraço a todos. Espero encontrá-los muitas vezes no nosso Bipcast. Luiz. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Valeu, gente. pessoal. Obrigadão. Foi um Obrigadão. prazer. Foi um prazer. Obrigada.